Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como cada vez mais a situação do Mano Menezes fica insustentável no comando do Fluminense e vou listar alguns motivos que o Mano Menezes deve deixar o comando técnico do Fluminense, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, deixa o like aqui nesse vídeo e diz também, você acha que o Mano Menezes deveria ser mandado embora antes do jogo contra o Once Caldas ou ele merece ganhar uma sobrevida aí no comando do Fluminense? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem a gente presenciou um massacre do Fortaleza em cima do Fluminense. A gente só não perdeu demais porque o Fortaleza no segundo tempo tirou o pé. Acho que até pensando no jogo contra o Racing, deram uma segurada. E o Fluminense ficou barato, né? 2-0 apenas a derrota do Fluminense para o Fortaleza. Mas o que me chama muita atenção é a questão do Mano Menezes. Porque ele teve 15 dias para treinar esse time do Fluminense e o time do Fluminense era um verdadeiro bando em campo. E outro ponto também que me chama a atenção foi a discussão dele com o Thiago Silva, onde o Thiago Silva faz um questionamento para ele, ele rebate esse questionamento do Thiago Silva. No jogo de ontem contra o Fortaleza, a gente pode enumerar 3 pontos cruciais que eu acho que o Mano Menezes perdeu o vestiário. Primeiro, a substituição do Serna com 14 minutos. Ali, se ele não tivesse perdido o vestiário, ele tinha perdido naquele lance. Por quê? Não faz sentido você treinar 15 dias, saber quem é seu adversário, poder assistir os jogos do seu adversário e com 14 minutos você tirar o Kevin Serna de campo. Não sei se o Kevin Serna merecia ser titular ou não, mas a substituição do Kevin Serna com 14 minutos, ele queima o jogador e com certeza boa parte do grupo não gostou dessa atitude do Mano Menezes. Segunda, a discussão dele com o capitão Thiago Silva. E vale relembrar, teve discussão com o Felipe Melo, teve discussão com o Marcelo. Claro, a gente tem que também guardar as devidas proporções. Às vezes naquela situação o Marcelo estava errado, o Felipe Melo podia estar errado. Então a questão do Thiago Silva ter discutido com o Mano Menezes não faz que aquelas situações no passado deixem eles como certos. Mas realmente essa discussão dele com o Thiago Silva chama a atenção. O Thiago Silva, que é um grande líder do elenco do Fluminense, é um cara muito tranquilo, é um cara muito consciente. Então, para ter uma discussão com o Thiago Silva é algo sério. Então, é um ponto também de destaque que a gente tem que trazer. E terceiro, quando o Canobi vai conversar com o Keno e ele fala assim: ó, Canobi, não fala o Keno, quem orienta o time que sou eu. Então, esses 3 pontos demonstram para mim que o Mano Menezes passou da hora de deixar o Fluminense com escolhas muito erradas, o time muito mal organizado. E além desse fator bola em campo, que o time não apresenta bons jogos, perdeu a final do estadual da forma que perdeu. Agora tem mais esse jogo contra o Fortaleza, que foi um verdadeiro massacre. Ele ainda foi para a coletiva e deu uma declaração falando que o Fluminense só jogou mal os primeiros 25 minutos, aonde o Fortaleza construiu a vantagem. Eu acho que ele não viu o mesmo jogo que a gente estava vendo. O Fluminense foi completamente massacrado. Teve mais posse de bola, mas foi uma posse de bola sem conseguir incomodar o adversário. Muitos toques para trás, toques laterais que não renderam nada. E um time sem criatividade nenhuma. Um time sem organização tática nenhuma. O Mano Menezes demorando muito para fazer as substituições necessárias. E a gente viu o que aconteceu. Além disso, agora vamos partir para o trabalho análise, que é o que eu faço aqui, o que vocês também devem fazer, o porquê que o Mano Menezes deve ser demitido do Fluminense. Primeiro, o Mário Bittencourt renovou o contrato do Mano Menezes, eu não sei nem porquê. Não sei se foi por dívida de gratidão, eu não sei o que aconteceu. Mas se a gente analisar o trabalho do Mano Menezes no ano passado, foi um trabalho bom para livrar o time do rebaixamento. Ele foi contratado para isso, livrar o Fluminense do rebaixamento, e ele conseguiu fazer isso com méritos, com êxitos. Pegou um time na 14ª rodada com 6 pontos e entregou um time no final do campeonato com 46, livre do rebaixamento na Copa Sul-Americana. Só que no ano passado o trabalho dele já dava amostras que não era um grande trabalho. Basta a gente analisar nossa eliminação para o Atlético Mineiro e nossa derrota, nosso empate 0-0 com o Criciúma no Maracanã. Esses 2 resultados, para mim, eu sempre falei isso, você pode resgatar os vídeos do ano passado, para mim ficava muito claro que o Mano Menezes não deveria ter seu contrato renovado para 2025. Teve seu contrato renovado, começamos fazendo um estadual muito ruim, depois ele teve uma sobrevida e entregou aqueles 2 jogos de final estadual da forma que todo mundo viu. Jogos horríveis, e emendando com esse jogo do Fortaleza e também mais um jogo horrível. Então, o que eu olho assim? Eu não vejo o trabalho do Mano Menezes tendo possibilidades de evolução. E quando a gente olha um trabalho que a gente vê que não tem possibilidade de evolução, é melhor interromper o trabalho quanto antes, botar uma outra pessoa que pode evoluir com esse time, fazer esse time jogar bola, do que você ficar esperando. A gente teve a prova disso ano passado. Ficamos 12 rodadas com o Fernando Diniz esperando. Não conseguimos nada. Depois tivemos 2 rodadas de Marcão e veio o Mano Menezes. Então, eu acho que a diretoria, a cúpula do Fluminense deve tomar essa decisão quanto antes. Olha, a gente está vendo que não vai ter uma evolução no trabalho, vamos trazer outros nomes. Outro ponto também que chama a minha atenção é o seguinte: a gente está no início do Brasileiro ainda.
Então, quanto antes o Fluminense trocar o comando, melhor. Por quê? Hoje a gente tem alguns treinadores também disponíveis no mercado. Dorival acabou de sair da seleção brasileira, um cara que está disponível no mercado. Temos o Renato Gaúcho disponível no mercado. Temos o Tite disponível no mercado. Temos o Fernando Diniz disponível no mercado. Se não me engano, o Paulo Turra está disponível no mercado. Tem alguns nomes aí de treinadores brasileiros. Eu nem falo treinadores estrangeiros porque a gente sabe que o Mário Bittencourt não vai trazer nunca um treinador estrangeiro para o Fluminense. Eu acho isso, eu não sei se ele mudar muito a cabeça dele, mas deu várias declarações que não tem interesse em trazer um treinador estrangeiro. Então a gente tem esses nomes brasileiros disponíveis no mercado e tem alguns, tipo Edson Moreira, Eduardo Barroca, Jair Ventura, esses caras que não são de uma prateleira ok, ao meu ver. Quem são os treinadores da prateleira ok? Tite, Renato Gaúcho, Dorival e para mim também botaram o Fernando Diniz. Só que eu também acho que o Fernando Diniz não volta para o Fluminense nesse momento, até por toda a situação em torno disso. Uma volta do Fernando Diniz agora teria uma parte da torcida que ia aplaudir, ia apoiar, ia gostar muito, e teria uma outra parte que não ia gostar, que ia detestar, sem contar que ia contar com risco se o time do Fluminense não conseguisse bem, ia ser um tiro no pé. E eu acho que o Mário não quer isso de novo. Então, desses nomes que tem disponíveis no mercado, o Fluminense trocando de treinador quanto antes, esses caras ainda vão estar disponíveis no mercado para você negociar e conseguir trazer um nome desses. Conforme vai passando as rodadas, outros times também vão oscilar no brasileiro. E quando esses times começarem a oscilar, existe a possibilidade desses times trocarem de treinador e ir lá fazer um contato com o Fernando Diniz, fazer um contato com o Tite, fazer um contato com o Dorival Júnior. E caso esses caras aceitem a proposta, eles vão trabalhar nesses times. E o Fluminense vai ficar com a mesma desculpa. Ah, a gente não está trocando de treinador porque não tem muitas opções no mercado e tudo mais. Então eu acho que isso tem que ser uma decisão tomada quanto antes. Então, ou seja, a gente tem alguns pontos. As más atuações, o fato do Mano Menezes ter perdido o vestiário, a situação de quanto mais você demorar para trocar, pior é, e também de perder os nomes que tem disponíveis no mercado hoje. Então o Fluminense precisa agir rápido, fazer essa mudança rápido para a gente não colher os problemas. Por quê? O time do Mano Menezes tem o famoso voo de galinha. O que é isso? Tomou essa paulada aí pro Fortaleza. Não duvido nada de chegar na terça-feira, vencer o time do Once Caldas e chegar no final de semana e vencer o Bragantino. Aí todo mundo, agora acho que o trabalho está evoluindo. Aí daqui a pouco vai ter uma traulitada do Santos e ter uma traulitada do San José. Estou dando exemplos assim, né? Então, para mim, esse trabalho tem que ser interrompido, tem que ter uma troca, porque você não vê uma organização, como eu já falei, não vê um time demonstrando uma certa evolução, então a gente precisa ter um cara que vai conseguir fazer esse time jogar bola. Aí você pergunta, qual que é a sua preferência dos nomes que você falou? Cara, eu prefiro o Dorival Júnior, embora eu acredite que para trazer o Dorival Júnior vai ter uma dificuldade, uma complexibilidade, porque ele acabou de sair da seleção, eu não sei se ele está disponível a trabalhar, se ele vai querer tirar um tempo para descansar, mas dos nomes que tem, eu traria. Minha opção seria o Dorival Júnior, minha opção 2 é o Renato Gaúcho. Por quê? O Renato Gaúcho é um cara que ele é boleirão. Ele vai chegar ali, vai entender a língua do elenco, vai conseguir fazer esse time jogar bola, vai conseguir identificar as dificuldades de cada um, vai conseguir trocar ideia com esse grupo e pode ser que dê certo. Porque o time do Fluminense tem bons jogadores. Você analisa o elenco do Tricolor, tem bons jogadores. A escolha no jogo de ontem, que eu acho que teve algumas escolhas equivocadas. Algumas até que, não vou dizer que foi escolhas equivocadas, mas você quando vê que não está dando certo, você tem que modificar o quanto antes. Algum momento você tem que arriscar, coisa que o Mano Menezes não fez. Por exemplo, viu que o Freitas não estava bem. Por que não tirou o Freitas? A gente viu que o time não estava conseguindo criar. Por que não botou o Lescano antes? Então são pontos assim que chamam a atenção. Igual, por exemplo, ele falou que ia esperar o momento propício para o Lavec estrear. Como que o Lavec estreia? Jogando improvisado na lateral esquerda. Então ele mesmo se contradiz nos pontos de vista dele. Então por isso que eu acho que existe um momento que você vê que não dá mais. E o momento do Mano Menezes chegou. As torcidas organizadas também estão pedindo a saída do Mano Menezes. A torcida como um todo está pedindo a saída do Mano Menezes, que o jogo contra o Fortaleza foi muito ruim, cara. Foi ruim de assistir, foi ruim de ver. O que está se resumindo no time do Fluminense nesse ano? Então eu acredito que o Mano Menezes não vai ser mandado embora nesse primeiro momento pelo Mário Bittencourt, mas eu acho que ele não vai ter uma vida muito longa não. Esse mês de abril é um mês pesado, tem muitos jogos difíceis e eu acho que ele não emplaca, talvez maio, aí no comando técnico do Fluminense. O que é ruim? Quanto mais você demora para mudar, você muda mais perto do Super Mundial e isso pode sim gerar uma dificuldade para o Fluminense de organização nesse time. Né? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente aí, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e deixa seu like no seu vídeo e fala se você também já está cansado de Mano Menezes comandando o Fluminense. Saudações tricolores e até a próxima.